Eu comecei muito envolvido com a música, né, como sou até hoje, então todo mundo deve saber, sou filho de Jair Rodrigues e já nasci num ambiente muito musical, muito envolto pela música. E comecei com meu pai, na real. Em 81, eu tinha 6 para 7 anos de idade, 6 anos de idade, e aí meu pai me levou para o estúdio para acompanhar a gravação de um disco dele, eu sempre gostava de fazer isso. E numa ocasião, ele estava gravando uma música chamada Deus Salvador, do Luiz Carlos Chuchu, e ele esqueceu a letra, ele não sabia a letra, e a letra estava em casa. Aí quando ele foi, puxa, eu tenho que pegar a letra em casa, ele me viu no estúdio, eu já sabia a letra, já cantava a música inteira, e ele me colocou para gravar junto com ele. Então dessa música, essa foi minha primeira gravação, saiu no disco dele de 81, e logo depois veio um pessoal da Itália para fazer um convite para a gente, para o meu pai, na verdade, mais especificamente, para ele se apresentar no Festival de Sanremo de 82, lá na Itália. E aí, quando eles ouviram a gravação, né, minha e do meu pai, eles adoraram a ideia e repetiram isso, só que com uma canção italiana chamada Io e Te, e aí a gente gravou especialmente para essa oportunidade. A canção ficou muito bonita, a gente voltou da Itália, logo que a gente chegou no Brasil a gente fez um clipe para o Fantástico dessa música italiana e foi um sucesso, teve que repetir no final de semana seguinte porque teve muito pedido e tal, e justamente nessa época o pessoal da CBS, que hoje em dia é a Sony e BMG, né, estava pensando em abrir um concurso para trazer mais um integrante para o Balão Mágico, que eram 3, né? Já era um grupo de enorme sucesso, já tinham lançado inclusive o Super Fantástico, que talvez seja um dos maiores sucessos do Balão Mágico, no segundo disco, e eles para o terceiro disco queriam fazer, em vez de ser um trio, ser um quarteto, né? Ser 4 crianças. E aí quando eles me viram, eles ligaram para os meus pais e perguntaram se eu não tinha interesse. Naquela época, acho que todas as crianças do Brasil tinham interesse, né? Porque era um grupo de muito sucesso mesmo, já tinha um programa na Globo, inclusive. E aí acabou rolando e eu entrei no grupo, a partir do terceiro disco. Eu acabei entrando também para fazer parte do programa, não só do grupo musical. E eu me lembro que a gente gravava aqui em São Paulo, aqui no centro, onde hoje são os estúdios da CBN, aqui em São Paulo, ali na Marechal Deodoro. E se eu me recordo direito, a gente gravava umas 2 vezes por semana para fazer, sei lá, os programas da semana inteira, ou de repente uma semana e meia de programa e tal. Mas acho, se eu me lembro bem, a gente gravava 2 dias para fazer os programas da semana inteira. A direção era do Ed Newton. Eu lembro que quando eu comecei, isso foi muito legal, porque quando eu comecei no Balão, eu não tinha experiência nenhuma, nem com TV, apesar de acompanhar meu pai, mas é muito diferente você ver uma pessoa fazendo e você ter que fazer, né? E eu sempre fui uma criança muito tímida, né? E com o Balão Mágico e com o programa de TV eu tive que aprender a me soltar, a falar com a câmera, a falar com o público e tal. Isso foi muito legal, hoje me utilizo disso até hoje, né? Foi um aprendizado muito legal. Então a gente gravava aqui, não atrapalhava os meus estudos. Eu sempre também fui um garoto que gostou muito de estudar, sempre fui meio CDFzinho também. E aí isso era muito legal, porque tanto o pessoal do grupo musical como o pessoal da TV, eles tinham essa preocupação em não atrapalhar os nossos estudos, né? Muitas vezes não era possível, muitas vezes tinha show que tinha que fazer durante a semana, mas geralmente os shows eram finais de semana e a gravação do programa eram em 2 dias à tarde, que não atrapalhavam os nossos estudos de manhã. Mas era uma correria, era muito corrido, era muito cansativo às vezes para umas crianças de, sei lá, 7, 8, 9, 10 anos. Mas foi muito divertido, eu lembro que era muito divertido fazer o programa. A fama, acho que nessa época, acho que, enfim, década de 80 ali, começou a criar essa coisa da fama como sendo esse gigante que é hoje em dia, né?
naquela época eu lembro que não era tão assim, né? Mas enfim, claro que alterava a rotina das pessoas. O balão tinha, a gente estava todos os dias nas casas, né, do Brasil inteiro. Então realmente era um negócio muito grande para aquelas crianças e tudo, mas a gente se divertia. É isso que eu falo, cara. Pelo menos o meu ponto de vista sempre foi esse. Eu sempre me diverti muito fazendo aquilo. E pelo fato de eu já ter também na minha casa um cara que já era muito famoso na época, né? Quando eu nasci em 75, meu pai já tinha anos de muito sucesso, né? O primeiro sucesso dele foi em 64, com o Deixa Isso Pra Lá e tal. Então eu já convivia com essa coisa da fama e tal. Acho que uma das coisas mais interessantes do programa Balão Mágico, né, era essa coisa de criança falar com criança, né? Era um programa comandado por crianças e por mais que a gente tivesse roteiro, enfim, escrito por adultos né, e todos aqueles outros personagens feitos por adultos, a gente conseguia manter a essência infantil ali, de falar criança para criança, né? Depois isso se perdeu um pouco, eu acho, principalmente na televisão, isso se perdeu, a criança não fala mais com a criança. Mas, enfim, eu acho que tudo tem um lado bom também, porque muitas vezes eu acho que é cíclico, né? E aí essa coisa também de criança trabalhar, eu sempre trabalhei nesse esquema de muita diversão e meus pais sempre sacaram isso. A partir de um momento que talvez eles sacassem que eu estivesse sofrendo por conta disso, eles me tirariam logo dessa história, né? Mas também eu não sei, hoje em dia eu acho que a própria demanda da TV é muito diferente, né? Não só da TV, mas de todos os meios de comunicação. Acho que muitas vezes você vê umas crianças trabalhando que a pressão em cima da criança é tão grande, né? É enorme, que você pergunta se isso é saudável para a criança.